De volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que tem Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando, 527 Claro HD e também no 9 Claro Analógico. Apareceu também o meu Instagram para você me procurar por lá e a gente poder dialogar também sobre o AgroB. E a gente está conversando aqui com o professor Christopher, o professor de Relações Institucionais, Relações Internacionais do IBMEC, o professor Christopher Mendonça. Professor, a gente fala muito da guerra, né, no noticiário, a gente já sabe dos impactos todos, e hoje a gente tem um momento em que a guerra ela já foi um problema maior para o agro, né, no início, com a questão dos insumos, a gente foi buscando outros caminhos, outras situações. Alguns insumos super importantes, como os fertilizantes, se deu, na verdade, como caso perdido ao longo do ano, e a gente foi encontrando novas fontes, e segundo o governo federal, segundo o Ministério da Agricultura, essa situação está resolvida até o final do ano. Mas a guerra, como você bem destacou, ela não para, ela não cessa de jeito nenhum. Então, todas as questões feitas até agora, elas foram de certa forma, para minimizar o problema de não ter um insumo vindo da Rússia, principalmente, no que diz respeito aos fertilizantes. Se essa guerra continuar por mais tempo, a gente volta a ter aquele fantasma da falta do fertilizante, da falta de outros insumos importantes, professor? Bom, mais uma vez, como se trata de uma questão de guerra, a gente tem que pensar nos contextos de forma bem gradual, um dia por vez, né? Porque as mudanças são muito constantes. Até o momento, o governo federal, através do Ministério da Agricultura e Pecuária e também através do Ministério de Relações Exteriores, tem garantido que há insumo, né, fertilizantes suficientes para que a gente possa fechar esse ano de 2022. É importante ressaltar que o governo federal, especialmente o presidente Bolsonaro e a chancelaria brasileira, tem uma aproximação muito grande com o governo russo, né? Então, a diplomacia tem tido condições importantes que têm nos auxiliado em termos econômicos e, sobretudo, no agronegócio. O presidente Bolsonaro foi pessoalmente à Rússia, antes, evidentemente, de acontecer a guerra, e naquela ocasião ele já conseguiu, né, criar um canal, um vínculo com o presidente Putin, na tentativa de evitar que tivesse qualquer problema relativo à distribuição de insumos agrícolas aqui para o Brasil. É importante ressaltar também, isso está relacionado ao agronegócio também, né, que a questão do diesel também tem sido negociada entre a Rússia e o Brasil, para que o Brasil possa importar o diesel lá da Rússia, né, para diminuir um pouco do preço que a gente está vendo agora nas bombas de combustível, está muito alto em razão dessa falta, né, de disponibilidade que também está relacionada à guerra. Então, no médio prazo, nós não teremos problemas em razão da capacidade que a nossa diplomacia teve de antever esses cenários e de antecipar algumas medidas importantes. A longo prazo, nós vamos ter que fazer novas medidas, negociações, para tentar manter esse equilíbrio aqui no nosso país. Professor, e uma coisa para a gente até deixar claro aqui no programa, assim como está saindo esse navio da Ucrânia, hoje a Rússia ela consegue, a gente teve aquele tratado, né, de que cessou os produtos, né, russos, inclusive a Europa está sofrendo bastante com gás e tudo mais, e aí foi resolvido em partes o problema, né, porque a Europa ela é completamente dependente do gás, né, que vem da Rússia, a grande parte, pelo menos, do velho continente. E aí, como é que é hoje? A gente, de certa forma, tem recebido insumos da Rússia em plena guerra? Como é que está esse cenário atual? Bom, o Brasil, como eu disse antes, é um país que tem mantido relações muito amistosas com a Rússia em razão dos canais de diplomacia que nós construímos ao longo, né, de toda a trajetória entre os dois países e mais especificamente nesse último governo. Então não tem faltado nada daquilo que é oriundo da Rússia para o Brasil. E muito pelo contrário, nós temos inclusive observado, vislumbrado possibilidades, inclusive na área de produção de petróleo, né, especificamente de diesel, para a gente poder dar uma base melhor para o preço desse combustível aqui no nosso país. Então, nós não estamos com falta de nada nesse período. O Brasil, em todas as negociações internacionais, tem se colocado como um país isento e neutro na guerra,
Então, nós não Uhum. estamos aplicando sobre a Rússia nenhum tipo de sanção econômica, o que nos dá também uma ressalva importante quando a gente vai negociar com a Rússia. Ora, se nós não estamos aplicando sanções econômicas ao país de vocês, não há justificativas para que vocês possam impedir que os produtos da Rússia possam chegar ao nosso país. Então, no Uhum. médio prazo aí, um olhar já para o ano que vem, eu acredito que não faltará nenhum tipo de insumo vindo da Rússia para atender o mercado brasileiro, mantendo, portanto, o preço desses produtos bastante estável. O Brasil, em meio a esse cenário, é um dos destaques na exportação, né, de produtos do agro. E com essa relação mantida com a Rússia, a gente continua mandando insumos para lá. Como é que tem sido isso, professor? A recíproca também é verdadeira, assim como os custos nos envolvem, né, com a sua produção e nos atendem às demandas necessárias, o Brasil também tem enviado, né, sobretudo carne, que é um produto muito importante aqui do Brasil, para a Rússia. É importante dizer que, junto com a Rússia, também é um parceiro comercial que nós temos no agronegócio, que é a China, que é um parceiro estratégico, que tem dado suporte para os russos nesse momento e que é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Então, a Uhum. manutenção de um status neutro ou não participativo nesse confronto entre os ucranianos e os russos foi uma estratégia muito acertada da diplomacia brasileira, especialmente do presidente de turno, que tem uma ligação muito grande com o agronegócio. Então, ele foi muito bem instruído, né, pelos especialistas no agronegócio a não comprar briga por nenhum dos lados, porque nós temos nos dois lados parceiros comerciais muito importantes e que poderiam impactar diretamente na demanda de produtos agrícolas aqui no nosso país, que tem esses produtos como sendo algo muito sensível à nossa economia, já que o Brasil é um país majoritariamente agroexportador. Professor, agora que curioso, né? A gente está no meio de uma guerra e aí a gente continua vendendo para o país, recebendo produtos do outro país. É algo muito estranho, né? Assim, em termos de diplomacia mundial, porque assim, é, tudo bem, mantém a economia, mas de certa forma fica confortável para a Rússia, né? Porque a Rússia ela continua em guerra e negociando gás com a Europa, grãos com o continente asiático, várias exportações no que diz respeito à América do Sul, ou seja, se tem um lado prático, tem um lado também de que essa guerra fica muito cômoda para os russos. Certamente, do ponto de vista humanitário, sobretudo, a nossa intenção é de parar, cessar imediatamente o conflito que está acontecendo naquele país. Muitos refugiados saíram da Ucrânia e estão em vários países da Europa, até em países fora ali da Europa mesmo, porque não tem condições de continuar no seu país. Mas do ponto de vista prático, e aí eu chamo maior atenção para a questão da economia, nós estamos vendo que a economia continua da mesma forma, principalmente entre os países que são agroexportadores, que têm a mesma capacidade produtiva. Uhum. Evidentemente que a Rússia foi muito prejudicada em relação a outros países ocidentais que cortaram relações econômicas com aquele país, mas ainda assim os russos estão numa situação confortável. Mantém-se, né, Uhum. a capacidade de manter, continuar os ataques sobre a Ucrânia, exatamente porque há países que dão suporte logístico e econômico para a continuidade desses ataques. Pois é. Professor, para a gente caminhar aqui para o nosso final da nossa entrevista, né? A gente, hoje, o Brasil, a gente teve uma oportunidade muito grande de ver aí a força do agro, né? Em plena crise econômica, porque ela não deixou nada faltar, né? No que diz respeito ao público interno e ao público externo. O Brasil alimenta o mundo, né? De uma maneira geral, com produtos diversos e tudo mais. E nem a guerra consegue parar o setor que realmente tem uma força muito grande, o apetite, né? Sobretudo do nosso principal parceiro hoje, que é a China, né? Que tem um apetite feroz, né? Do que a gente consome aqui no dia, do que a gente possibilita de produto. O cenário, a relação internacional do Brasil hoje, no que diz respeito ao agro, coloca o Brasil realmente como um dos top, um dos principais no que diz respeito ao agronegócio, que a gente fala que o Brasil tem essa força tão grande e ela se traduz mesmo nessas relações e principalmente nos números? Bom, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm feito uma série de cenários para esse ano e para os próximos anos em relação ao crescimento econômico dos países.
E o que nós temos visto é que esses números têm reduzido. Diversos países, inclusive desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, têm observado números cada vez mais preocupantes, né? Mais catastróficos em relação ao seu crescimento. E no caso do Brasil, essas projeções têm ampliado a possibilidade de que nesse ano e no próximo, o Brasil cresça mais do que a média mundial. E exatamente a questão do agro é que vai dar suporte para esse crescimento. Então, a cada nova constatação desses organismos internacionais em relação à economia, nós observamos que o Brasil, sim, é um país muito importante, por ser um país agroexportador, que atende, sobretudo, a esse mercado primário, né, que a gente atende a alimentação, e que isso nos dá um status, em meio a essa crise, que é bastante confortável. Haverá crescimento no Brasil muito baseado na nossa condição de país agroexportador. Muito bem. Professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez no programa, para a gente poder tratar esse assunto e poder, de certa forma, eu acho que dar boas notícias em meio à guerra, né? A gente tem a esperança de que a coisa se resolva agora, e também tem esse lado complexo, né, do lado humanitário, precisa ser lógico ser resolvido, mas a economia continuando a funcionar a vento, a torta e a direita aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa de trazer informação num momento tão conturbado quanto essa guerra que nós estamos vivendo. E a gente agradece demais, professor, e agradece a você, querido telespectador, querida telespectadora, por ter acompanhado o nosso programa. E a gente volta numa próxima edição. Valeu!